Raul Júlia nasceu em San Juan, lá em Porto Rico, e cresceu no meio de uma família super unida e cheia de espírito empreendedor. Seu pai Raul era engenheiro eletricista e dono de restaurante, e sua mãe era cantora lírica que abandonou a carreira para se dedicar ao lar. Desde pequeno já chamava a atenção nas apresentações da escola. Começou nos presépios do jardim de infância e, com o tempo, foi mandando bem nas peças clássicas em espanhol no colégio jesuíta onde estudava, o Colégio San Inácio. Depois que terminou os estudos por lá, Raul decidiu encarar Nova York. Entrou para Fordham University e seguiu o caminho mais tradicional. Mas por dentro, o sonho de ser ator continuava firme, queimando forte. Quando Raul tinha pouco mais de 20 anos, uma tragédia abalou tudo. Seu irmão mais novo, Rafa, morreu num acidente de carro com apenas 17 anos. Foi um baque enorme. Arrasado, Raul voltou para Porto Rico para dar apoio aos pais, que estavam devastados, e também cuidar das duas irmãs mais novas. Tudo isso enquanto ainda tocava a faculdade na Universidade de Porto Rico. Mesmo com tudo isso, ele não deixou a arte de lado. Cantava no coral da universidade e também com um grupo chamado Lamplighters. E claro, voltou aos palcos com tudo, atuando em peças no Teatro Tapia. O talento dele continuava gritando alto. Raul era puro talento e iniciativa. Em 1963, ele montou um show de variedades no Hotel El Convento e numa dessas noites, olha só quem apareceu na plateia, o ator americano Orson Bean. O cara curtiu tanto a apresentação que foi direto para os bastidores, se apresentou e deu um baita conselho. Você tem que ir para Nova York. E foi o que ele fez. Em 1964, Raul voltou para Big Apple e começou a estudar atuação com o lendário Win Handman. Mas a vida por lá não foi fácil não. Ele encarou a clássica batalha de todo ator iniciante em Nova York. Vendeu revistas de porta em porta, trabalhou em telemarketing, tudo para se virar e pagar o aluguel. Mesmo com pouca grana no bolso, não desistia. Vivia indo a testes, tentando aquela chance que mudaria tudo. Nos anos seguintes, Raul se jogou de vez no mundo do teatro. Trabalhou com várias companhias que levavam peças clássicas direto para as ruas de Nova York para todo mundo ver. Era arte na veia, acessível, viva, e Raul estava no meio de tudo isso. A partir de 1969, Raul começou a aparecer na telinha e nas telonas. Fez alguns filmes, apareceu em séries e até deu as caras na Vila Sésamo como um dos personagens fixos. Ele era o Rafael. Já dava pra ver que ele estava indo longe. Estou contento, that means I'm happy. Estou triste, that means I'm sad. Estou orgulhoso, that means I'm proud. Tenho coragem, that means I'm angry. A grande virada veio quando ele caiu nas graças de um diretor influente, o lendário Joseph Papp, que virou tipo um mentor para ele. Foi aí que Raul subiu no palco com um papel de destaque no Festival de Shakespeare de Nova York. Ele interpretou Proteus na versão musical de Dois Cavalheiros de Verona, e o sucesso foi tanto que a peça foi parar na Broadway. E adivinha, ele já foi indicado para o maior prêmio do teatro logo de cara. Durante essa fase, Raul protagonizou um momento bem louco. Terminava um espetáculo na Broadway, saía correndo, entrava num carro e ia direto para o Teatro de la Corte, no Central Park, só para interpretar Osíris no último ato de Hamlet. Isso mesmo, ele fazia 2 peças em uma noite. Ele tinha energia de sobra e paixão de verdade. E claro, teve aquela fase em que ele apareceu num espetáculo diferente, mais experimental, com um visual marcante. Aquele chapéu coco que virou pôster espalhado por toda Nova York. Foi quando ele realmente virou um nome forte no teatro. Logo depois, dividiu o palco com a jovem atriz Meryl Streep, que também estava começando a brilhar. Os dois brilharam muito na lendária montagem de A Megera Domada. E para fechar a década com estilo, Raul se jogou num dos papéis mais desafiadores e intensos da dramaturgia. Ele interpretou Otelo pela primeira vez, ao lado de Richard Dreyfuss como Iago no Shakespeare in the Park. O ator foi ovacionado mais uma vez e se firmou como um dos grandes nomes dos palcos. Em toda sua trajetória no teatro, ele continuou mandando muito bem nos palcos, ganhando destaque com personagens cheios de presença. Cada nova montagem era um sucesso e as indicações aos prêmios iam só aumentando. Mas Raul não vivia só para o teatro. Ele se engajou pesado numa causa social super importante, o combate à fome no mundo. Fez campanha, levantou grana, ajudou muita gente e ainda jejuava em solidariedade. Era um cara que não só falava, mas também fazia. Num tempo em que nem era comum ver artistas se posicionando, Raul já estava lá, firme nas causas que acreditava. Ele era voz ativa em várias frentes, sempre tentando usar a fama para algo maior. Raul chegou no cinema com o pé direito. Ele estrelou o filme O Fundo do Coração, em 1981, dirigido pelo gigante Francis Ford Coppola. Em 1982, ele brilhou tanto no teatro quanto nas telonas. No teatro, ele fez um grande sucesso na Broadway, como o diretor Guido Contini no musical Nine, baseado no clássico 8,5 de Fellini. Resultado, mais uma indicação ao Tony. No cinema, ele apareceu no filme O Pequeno Mágico e mandou muito como Calibanos na adaptação moderna de A Tempestade. Em 1985, ele foi bastante elogiado no filme O Beijo da Mulher-Aranha.
Ele brilhou muito ao lado de Sônia Braga, William Hurt e vários atores brasileiros. No fim dos anos 80 e começo dos 90, foi só pedrada boa. Raul mostrou versatilidade total. Em La Gran Fiesta foi um poeta afiado que cutucava a elite porto-riquenha com poesia provocadora. Em 1988, dividiu cena com feras como Richard Dreyfuss em Luar sobre Parador e Mel Gibson e Michelle Pfeiffer em Conspiração Tequila. Logo depois, emocionou geral como o arcebispo Romero no filme Romero, um papel tão marcante que ele até foi para El Salvador numa missão da ONU. E em 1990, ainda brilhou no suspense acima de qualquer suspeita, ao lado de Harrison Ford. E em 1991, chegou o momento icônico. Raul virou Gomes Adams em A Família Adams. Ele estava hilário, excêntrico e cheio de charme. O filme foi um sucesso absurdo. Em 1994, ele brilhou muito no filme Amazônia em Chamas, onde viveu o ambientalista brasileiro Chico Mendes e levou 3 prêmios de uma vez, Globo de Ouro, Emmy e SAG. No mesmo ano, ele divertiu o público como o Baisan no filme Street Fighter: A Batalha Final. Em 1995 foi lançado postumamente o filme Torturados, que foi seu último trabalho. Em 25 anos de carreira, Raul Julia fez mais de 100 produções, incluindo filmes, séries e peças, desde 1964, quando deixou Porto Rico para viver nos Estados Unidos. No comecinho de 1994, enquanto filmava Amazônia em Chamas, no México, Raul Julia passou por um momento bem complicado. Ele teve uma intoxicação alimentar depois de comer sushi, e isso foi ainda mais sério por causa de uma cirurgia no estômago que ele tinha feito meses antes para tratar uma infecção que no começo os médicos acharam que podia ser câncer. Ele teve que ir correndo para Los Angeles para se tratar. Depois de um tempo até conseguiu melhorar e voltou para o México para terminar o filme. Mas ele já estava bem mais magro e a saúde cada vez mais frágil. Mesmo assim, com muita força, conseguiu finalizar as gravações. Ele já estava empolgado com o próximo papel, como o vilão M. Bison em Street Fighter, que ia ser filmado na Austrália. O motivo de tanta animação era porque isso significava poder ficar mais perto dos filhos que eram fãs do jogo e até ajudaram ele a se preparar para o personagem. A atuação dele foi tão marcante que acabou sendo indicado pela 2ª vez aos Saturn Awards. Esse acabou sendo o último trabalho dele em um longa de grande orçamento. O último filme em que ele apareceu foi Torturados, gravado no Canadá, entre setembro e outubro daquele ano. Já dava para ver que o Raul estava bem debilitado, com a saúde cada vez mais frágil. No dia 16 de outubro de 1994, ele e a esposa foram assistir a uma ópera em Nova York, quando do nada começou a sentir uma dor muito forte na barriga. Imediatamente foi levado de ambulância para o hospital em Long Island. No começo ele nem achou que fosse algo tão sério e estava até lendo o roteiro de um novo papel, do personagem Bucho, que faria em A Balada do Pistoleiro. Mas infelizmente, naquela mesma noite, o Raul teve um derrame. 4 dias depois, em 24 de outubro, ele faleceu por complicações do acidente vascular cerebral. Ele tinha pedido para ser levado de volta para Porto Rico, e assim foi feito. No dia 27 de outubro de 1994, teve um funeral de estado em San Juan. O caixão foi levado até o Instituto da Cultura Porto-Riquenha e milhares de pessoas foram lá para se despedir. Raul Julia tinha apenas 54 anos. Ele deixou esposa, filhos e um legado admirado por milhões de fãs pelo mundo afora. E assim foi a trajetória e os últimos dias de Raul Julia.